Então, hoje sabe-se de muitas coisas sobre a vida, sobre as ciências, sobre o universo, etc., né? E com a inteligência sobre o universo, coloca uma, entre aspas, bem grande nesse universo, né? Porque é fake atrás de fake, né? E hoje sabe-se que o planeta nunca foi redondo, nunca foi. Isso é apenas um parênteses. O planeta realmente é uma pizza, um dome feito de água. E isso está lá na Bíblia, né? Hoje sabe-se de muitas coisas, né, sobre a vida, ciências, e com essa atual introdução da inteligência artificial, tem-se acesso a bilhões de informações, mas nunca se saberá sobre os fundamentos entre o Criador, a alma, a vida humana e o mundo criado. Qual a correlação e como ocorre essa, 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 esse digamos, interrelacionamento entre o Criador, a alma, a vida humana e o mundo criado. Por mais que essa inteligência artificial tenha acesso a bilhões de informações, tem coisas que jamais essa inteligência artificial conseguirá. E é isso que a gente precisa saber para sairmos de todos essas ameaças, digamos assim, contra as pessoas que são apegadas e que se identificam com o ego e não com a alma feita à imagem e semelhança de Deus. Pois bem, essas revelações só ocorrerão quando a alma for desperta, quando a alma começar a se manifestar na sua vida como sendo o você real feito à semelhança do Criador. Até lá, os fundamentos entre o você, a alma, Deus e o mundo criado guardarão experiências que a inteligência e a ciência nunca alcançarão. Então, é preciso, sim. Eu falei anteriormente que esse ano é um ano muito especial. E que esse ano vai ser um ano que, para os que se esforçarem um pouco mais, terem um pouco mais de sinceridade, perseverança, pureza nas suas práticas, vão sim alcançar e se revelar como alma feita à imagem e semelhança de Deus, e deixar de ser esse ego inexistente, ilusório e que só traz sofrimentos para a vida. E todos esses mistérios e esses mistérios e revelações se alcançam com a simples prática da sincera neutralidade mental. Basta calar o ego. Se você cala o ego, acaba essa ilusão de que tem sofrimento, que a gente vai estar sendo ameaçado por isso, por aquilo, acaba literalmente. Isto é, o despertar da alma te revelará o mundo do Criador, o seu mundo, o mundo criado e as suas naturezas e propósitos. Você nunca mais vai ter nenhum mistério. Em outras palavras, quando você assume a alma, todo o resto será entendido e experienciado, e é nessa ordem e a inteligência artificial nunca irá assumir esse ser que é a alma divina. Porque toda essa proteção vem através da manifestação da alma. E quando você consegue manifestar essa alma, nada resta dúvida. Você sabe quem você é, quem é Deus, como funciona as leis da natureza, você sabe para que serve esse mundo, por que as pessoas vieram para esse mundo e
qual o objetivo de estar vivendo nesse mundo com esse ego inexistente. Mas, para tudo isso, você precisa fazer a sua alma se manifestar. Quando ela se manifesta, tudo se torna absolutamente divino. Então, eu disse no começo aqui que essa inteligência artificial jamais vai descobrir isso. Por quê? Porque a inteligência artificial jamais vai assumir ser a alma divina. Tá certo? Como o computador, o supercomputador nunca vai assumir ser a alma divina, nunca vai descobrir qual o relacionamento entre a alma, Deus, a nossa vida, a pegada, o ego e etc. Isso significa também que, enquanto se é o ego inexistente e o apegado nem percebe que o ego não existe e que os seus quereres, sonhos e sofrimentos, falsas alegrias, etc., também não existem, e que ele próprio criou um mundo abstrato, ilusório, maldoso e está enganando a si próprio. E é esse ego que não possui a menor qualificação, é claro, ele não existe, né? Então não pode possuir nenhuma qualificação. É para entender os mistérios fundamentais entre o mundo criado, o Criador, a alma, de um lado, e o mundo do ego do outro lado. Então, são coisas espirituais que somente aqueles que conseguirem fazer o você idêntico a Deus se manifestar é que vão conseguir experienciar. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. É isso que nós viemos fazer. Nós não viemos aqui para trabalhar, nós não viemos aqui para cuidar dos filhos, criar família, se divertir, etc. Isso tudo são absolutamente secundários, porque o que nós viemos fazer aqui é fazer a nossa alma se manifestar e sabermos quem realmente nós somos. E os apegados só estarão qualificados ou preparados quando conseguirem calar esses quereres dualistas do ego mental. Só um parênteses aqui, ó. Quando eu falo que não existe sofrimentos, não existe estresse, tristeza, não existe depressão, não existe absolutamente essas negatividades, essas fraquezas, não pode existir, porque o ego ele é dualista, é o quero ou não quero. Quando você quer alguma coisa, o não quero vai te atingir, o não quero vai te alcançar, tá certo? O não quero também vai se realizar na sua vida. Então não tem como fugir do estresse, do medo, da depressão, da ansiedade, sei lá do quê, tá certo? Porque toda vez que você quer alguma coisa, o não quero vai te seguir e vai te alcançar. E aí não tem como fugir. Agora, cale o ego. Cale a dualidade do quero e não quero. Quando você cala, simplesmente o ego morre de fome. E aí, quando a sua mente fica pura, sincera, limpa, e não tem mais egoísmo, ganância, materialismo, etc., é aí, nessa pureza da mente, que Deus passa a se manifestar, a sua alma passa a se manifestar. Tá certo? Então, enquanto esses quereres dualistas estiverem presentes e atuando na sua mente, não tem como ter uma única experiência com Deus ou com a sua própria alma. Por isso, eliminar o ego é a única missão de todos nesse mundo aqui, tá certo? Só então entenderás que toda a criação só tem o propósito
de te levar à alma e ao próprio Criador. Sim, a sua vida aqui tem esse único propósito de te levar à própria alma e a Deus. E não de ficar insistindo no erro de se achar que é o ego venenoso e inexistente. Lembra, aproveite essa vida. Não deixe passar essa chance. Não sei, acredite ou não, existe sim reencarnação, e isso está mais do que provado. Então, é o seguinte, se somos 8 bilhões de pessoas aqui, e quando a pessoa se desprende desse corpo e continua apegada e vai para a quarta dimensão, são outros tantos trilhões de almas na quarta dimensão, tá certo? E aí o que acontece? São almas ávidas para se reencarnarem. Por quê? Você só pode praticar e se livrar de todas as baixas espiritualidades, de todos os sofrimentos aqui na Terra, com esse corpo, com esse seu corpo, tá certo? Porque você precisa se desapegar daquilo ao qual você tem apego e é tudo do mundo material. Então, não perca essa chance. Se você está aqui, é que você conseguiu estar na frente de milhões e milhões e bilhões de outras almas, à espera da reencarnação. Então, aproveite essa vida, essa oportunidade de poder se tornar na alma absolutamente divina e se safar dessa lei da causalidade. Então, o ego só tem esse propósito de perpetuar todos os erros. Enquanto você for o apegado, você vai sim perpetuar os erros, as insatisfações, as frustrações na mente e na vida. Então, tem que parar com isso. Mas quando a alma se manifesta, você passa a enxergar e a experienciar tudo como absolutamente divino. Isto é, a natureza, a sua natureza feita à semelhança de Deus, vai se tornar real. E então tudo se tornará absolutamente divino, radiante e puras manifestações de Deus. Isto é, a sua libertação do ego transformou a sua consciência, a sua visão e criou a união de todas as manifestações como sendo as vontades de Deus. Então, lá está escrito lá na oração do Pai Nosso, né, que seja feita a sua vontade, Deus. Não é a vontade do seu ego, é a vontade de Deus. Se a pessoa conseguir praticar somente isso, ela se diviniza rapidamente. Tá? Mas por que se diviniza? Para você permitir que as vontades de Deus fluam livremente na sua mente e na sua vida, o que você tem que fazer? Calar as suas vontades do ego. Se você não calar as vontades do ego, as vontades de Deus jamais vão fluir na sua vida e na sua mente. Não é isso? Então, de qualquer forma, vai ter que calar o ego. Se não calar o ego, não tem como. O princípio daquilo que a gente está falando agora aqui é exatamente isso, que seja feita a sua vontade de Deus 100%. Mas não, você intercala, você coloca as vontades do ego, do quero ou não quero, acima das vontades de Deus. Você simplesmente interrompe o fluxo das vontades de Deus com o seu medo, com a sua mesquinhez, com a sua ganância, com o seu estresse, etc, etc. E aí vai continuar sendo e perpetuando esse ego e essa vida ilusória carregada de sofrimento. E mais, você se tornou
né? Quando você passa a calar o ego e passa a se manifestar como alma, você se tornou agora em criador, né? E deixou de ser aquele que só queria, que só procurava, sonhava de forma errada, com os sentimentos errados e anti-Deus. E agora o mundo da alma se mesclou com o mundo do Criador e absolutamente tudo é carregado com a glória e a bênção de Deus. Afinal, você é uno e idêntico, um pedaço de Deus. Mas, para os apegados, tudo isso continua a mesma ilusão venenosa e inexistente. Parece, para os apegados, falar nesse mundo da superconsciência absoluta de existência eterna e imutável, parece uma ficção científica, né? Mas é a única realidade. Não pode existir dois você. Você não pode ser o ego e, simultaneamente, ser o ser divino feito à imagem e semelhança de Deus. Você só pode ser um. E o você, alma, semelhante a Deus, nunca vai mudar. Então, quem está errado é o ego. E é isso que você tem que... É o você ego. E é isso que você tem que voluntariamente eliminar da sua mente e da sua vida. Mas a gente precisa fazer com que essa natureza divina da alma seja a nossa realidade. E é fácil, basta calar o ego e aí essa realidade se torna absolutamente presente na nossa vida. Creia, Deus é puro e eterno amor e não deseja o seu retorno, a sua natureza feita à imagem... Aliás, ele só deseja o seu retorno à sua natureza feita à semelhança dele. Deus é puro e eterno amor. E a única coisa que ele quer é que você retorne à sua origem. E tudo que acontece na sua vida, de tudo. Não existe um único ato, fato, fenômeno, ocorrência ou circunstância que não seja para que você... são todas elas para que você retorne à sua natureza absolutamente divina. Mas ocorreu uma desgraça. Não ocorreu desgraça nenhuma. Desgraça é você manter o ego. Desgraça é você manter as dualidades. Por quê? Você nunca vai perder absolutamente nada. Tenha isso na sua mente. Você nunca vai perder absolutamente nada. Por quê? Porque nada daqui te pertence. Afinal, você pertence ao mundo de Deus. Esse daqui é um mundo criado, inclusive o seu próprio corpo, as coisas, a sua casa, a sua riqueza, os seus filhos, a sua família. Tudo isso é absolutamente coisa criada, tá certo? Então não é seu. E depois, ninguém aqui morre. Todos somos alma. Tá certo? Se todos somos alma, somos imortais, tanto quanto Deus. Então, essa ideia de que a gente está perdendo, de que aconteceu alguma coisa ruim, isso tudo só serve para uma coisa, para você se manter absolutamente neutro, eliminar o quero, não quero, o perdi, ganhei, todas as dualidades. E se soubesse aproveitar todas as oportunidades para calar e não ficar com medo ou ficar orgulhoso, se você aproveitasse todas as suas oportunidades para simplesmente calar essa sua mente dualista, você já teria se divinizado. Então, tudo e todos que estão no seu convívio são instrumentos que Deus usa para que você possa praticar o seu silêncio mental. Mas meu filho foi para o caminho das drogas, foi para o caminho errado, está acontecendo isso e aquilo. É sim para você praticar o seu silêncio mental.
É? Ah, mas é muita frieza. Não é frieza. Frieza é você manter o seu ego dualista, ganancioso, medroso. Isso sim é frieza com você e para com todo mundo, principalmente com a própria família. Autoritário, quer impor não sei o quê, quer moldar a vida dos outros ao seu modo egoísta, medroso, estressado, etc. Então, pratique esse silêncio mental, cale o ego, tá certo? E não importa a gravidade dos fatos e das circunstâncias da vida, acate com sinceridade e fé, e não se abale por absolutamente nada. Só então serás recompensado com as manifestações da alma e de Deus. Afinal, se a alma pertence ao reino de Deus, a alma não pode ser inferiorizada ou sobrepujada pelo ego, e pelas suas dualidades venenosas, enfraquecedoras e entristecedoras. Portanto, mantenha-se firme e neutro diante de tudo e de todos. Só então a alma se rebelará. Tá certo? E mais, pratique sempre oferecer tudo a Deus. Ofereça todas as suas atividades. Tudo, absolutamente tudo. Ofereça tudo o que você faz a Deus. Até mesmo sei lá, o seu trabalho, limpar a casa, limpar banheiro, ofereça tudo, absolutamente tudo a Deus. Por que, que tem que oferecer para Deus? Porque aquilo que você faz oferecendo para Deus, o seu ato se diviniza. E depois, se você não estiver oferecendo para Deus, você está oferecendo para o ego. E aí aquilo é causa negativa que vai te trazer consequências igualmente negativas. Então, ofereça com toda a pureza, com toda a sinceridade, com todo o amor a Deus. Não importa o que for, ofereça a Deus. Trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus. Seja preparando um alimento, no lazer, sei lá o quê, profissionalmente, trabalhe para Deus e santificarás todos os seus atos e atividades. Até mesmo as práticas do desapego, faça por Deus. Ah, eu vou praticar neutralidade. Faça por Deus e pela sua própria alma, que aí eles se rebelarão. Pois é o que mais Deus deseja da sua vida. O seu retorno à sua origem divina. Então, continue trabalhando e dedicando a Deus somente. Nunca dedique nada aos filhos, à família, às finanças, porque tudo isso é material, mutante e passageiro. E depois, não existe nada de errado em só se dedicar a Deus. Porque quando você dedica somente a Deus, você diviniza a sua vida. E você se torna no puro amor, na pura sabedoria, na pura tolerância, na pura compaixão, na pura benevolência. E é isso que você vai dar para a sua família e para todo mundo. Tá certo? O que você não consegue dar hoje. De jeito nenhum. Se você é apegado, você não tem essas qualidades divinas. Então não é frieza nenhuma, muito pelo contrário. Você tem que dedicar ao Criador e não à coisa criada. A coisa criada nunca vai divinizar a sua vida, somente o Criador, tá certo? E aí sim, uma vez que você dedica ao Criador e se diviniza, você vai poder oferecer o mesmo amor de Deus, só que agora a fonte é você para tudo e todos. E no final, você estará dedicando ao você real, idêntico ao Criador e nunca mais ao ego venenoso e inexistente. Portanto, viva para se dedicar e trabalhar para Deus. Então estarás vivendo com os princípios de Deus, em harmonia com as verdades da alma e de Deus.
então serás eternamente feliz em todos os sentidos. E serás eternamente feliz no mundo material, no mundo mental e no mundo espiritual. Hoje, nenhum apegado tem sossego, paz plena e verdadeira nesses três mundos. Sempre tem problema no mundo material, no mundo mental, está estressado, preocupado, nervoso, etc. E aí, com baixíssima espiritualidade. E lembre-se, como o ego realmente não existe, mas faz reverberar as dualidades como uma voz aparentemente real, mas maléfica e falsa na sua mente. O ego não existe, mas os comandos do ego te parecem reais. Todos os comandos parecem verdadeiramente reais. Por isso que as pessoas acreditam nos comandos maléficos e inexistentes do ego. Por isso que precisa ser silenciada. Pratique esse silêncio e aí o que acontece? Essa voz maléfica, tá certo? Então, uma vez calada, a sua consciência, a sua voz eterna e divina da alma e de Deus passarão a se manifestar eternamente e permanentemente. Então é isso. A vida o esquema da vida é extremamente simples. Cale o ego e serás eternamente feliz. Por isso que Buda disse isso, né? Essas são as palavras de Buda. Não queiras nada desse mundo, não desejes nada desse mundo e serás eternamente feliz. O que ele falou? Não desejes nada, não queiras nada desse mundo. Cale o ego. Quando você cala o ego, seremos eternamente felizes, porque a alma e Deus passam a se manifestar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.